Boa noite, Maiane. Graça e paz, tudo bem? Paz, meu irmão. Bem, queria que vocês estivessem com a Bíblia hoje, tá? A gente vai mexer um pouquinho na Bíblia. Tem Bíblia ali, para que a gente possa estar efetuando aqui. Eu vou fazer aqui uma contextualização da onde a gente parou, para que a gente possa dar continuidade novamente dentro do contexto, tá? Nós paramos semana passada, acabou que virou uma mensagem, como eu disse o Neto, né? Acabou virando uma pregação, mas aí começa lá. Ainda há outro modo que podemos ver a igreja do Novo Testamento é o cumprimento do Israel do Antigo Testamento, observado em 1 Pedro 2,9. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre 8 pontos, estamos no segundo, em relação às críticas ao dispensacionalismo, né? 8 pontos. Nós estamos no segundo e nós estamos vendo aqui alguns tópicos dentro do segundo. E um deles, onde nós paramos, é que a gente pode ver dentro de 1 Pedro, capítulo 2,9, o cumprimento, né, das promessas lá do Antigo Testamento na igreja. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2,9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Essa palavra eleita, raça eleita, está em Isaías 43, 20 e 21. Uma expressão usada para o antigo Israel, vamos dizer assim, para Israel, nação, sendo usada, né, para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Êxodo 19, 6. Outra expressão usada para Israel, sendo usada agora para a igreja. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Êxodo 19, 5. Outra expressão usada lá para Israel, sendo usada aqui em Pedro, onde haviam 2 tipos de pessoas, os judeus cristãos e os gentios cristãos. Ou seja, havia um misto de pessoas na dispersão. Eu falei semana passada que essa dispersão de Pedro, provavelmente, existe 3 movimentos, né? Ou era lá aquela perseguição de Nero, ok? Ou era aquela perseguição que se estancou lá com Estevão, e aí deu continuidade, né? Essas pessoas foram dispersas lá. Ou, provavelmente, como eu creio, é a perseguição social, aquela perseguição que nós sofremos com o vizinho, com a sociedade, principalmente porque os cristãos naquela época eram vistos como incestuosos, como canibais, como ateus, porque não tinha Deus nenhum para adorar, eles iam comer o corpo e o sangue de uma criança, né? Então, nós vimos que eles não eram muito bem quistos. Lá em Apocalipse, a gente também acaba observando uma espécie de guilda que existia naquela época. Na Idade Média tinha as guildas. As guildas eram associações onde haviam, por exemplo, ou seria o nosso hoje sindicatos, né? E as pessoas muitas vezes têm que fazer ali o network dela, a rede de relacionamentos, para poder trabalhar, vender. E aí muitos cristãos não queriam participar desses movimentos, que haviam seus padroeiros na época. E aí era complicado não adorar esses padroeiros. Então, os cristãos sofrem muito ali. Sofrem também porque não estavam adorando a imagem do imperador, algo que começou ali de maneira muito efetiva. Em Pérgamo nós vamos ver isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai elaborar esse tipo de ocorrência na história do povo de Deus. Então, continuando, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, então, ou seja, Deus nos chama, somos raça eleita, sacerdócio real, mas tem uma finalidade, com o fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer mais motivação para evangelizar no teu trabalho, na faculdade, onde você estiver? Porque nós fomos chamados para proclamar. Quem vai proclamar a glória de Deus a não ser aquele que tem a glória de Deus hoje? Nós nascemos destituídos dessa glória. Quando o Senhor nos resgata, quando o Senhor nos dá um novo coração, nos regenera, nós passamos agora a entender e ter essa glória na nossa vida, essa presença, essa razão maior de viver.
Então, qual é a razão que nós temos agora disso? Só nós podemos proclamar glória, as maravilhas, né? Só nós podemos proclamar tudo isso do nosso Deus, porque só nós temos Ele, ok? Deixa eu liberar o pessoal aqui. Rita Montes, Marcelo Medeiros. Boa noite, Marcelo e dona Rita. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nascemos destituídos da glória de Deus. Nascemos destituídos da glória de Deus. No nosso encontro com Deus, na nossa regeneração que Ele produziu no nosso coração, passamos a ter essa glória, a presença dele na gente. A consciência foi despertada. Só nós temos capacidade de fazer isso, proclamar as glórias de Deus. O ímpio vai proclamar dúvida na Bíblia, vai proclamar se Deus existe ou não, e por mais que ele seja bem intencionado, só nós temos condições de proclamarmos as maravilhas do nosso Deus. Amém? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso, né? Boa noite a todos, meus irmãos. Pedro, então nós vimos aqui, né, que essa perseguição aqui, para mim, não era de Nero, de 64, não era de Estevão, né? Estevão, quando é morto lá, uma perseguição, então aqui não são essas pessoas. Para mim, essa perseguição é uma perseguição social, porque o corpo de Pedro, da carta de Pedro, vai te dar isso, né? Não retribuir o mal, não sofrer por ser um mau cidadão, respeitar as autoridades, tudo isso dá um contexto de ser perseguição, uma perseguição muito mais social, uma perseguição de vizinhos, né? Como eu falei agora, os cristãos eram vistos como incestuosos, como ateus e como canibais, ok? Os dispensacionalistas apelam frequentemente, antes de entrar aqui, só para que a gente entenda, todas essas expressões que foram usadas em 1 Pedro, capítulo 2:9, eram usadas para Israel. E isso, meus irmãos, me mostra, a partir dessa passagem, que não fica claro que no Novo Testamento a igreja está cumprindo aquelas promessas de Israel. Será que não fica claro isso? Que, na verdade, todas essas promessas estão sendo cumpridas na igreja? Para mim fica muito claro, né? Quando o Senhor chama o povo lá, fala da seguinte forma: não há circunciso nem incircunciso, você é uma nova criatura, não é verdade? Então, de 2 ele faz 1, diz Efésios, o muro da separação caiu. Isso é importante. Nós vimos também, semana passada, que os dispensacionalistas apelam para Romanos 11, né? Romanos 11, na verdade, vai falar que existe um período de bênção futura para o povo de Israel. Bem, na verdade, existem indicações claras em que Romanos 11, que o propósito de Deus para Israel nunca foi separado do propósito para a igreja. Não existe essa ideia de que Deus tem um propósito para Israel, um propósito para a igreja, tá? Nos versículos 17 a 24 de Romanos, eu não vou ler porque a gente já leu semana passada, mas vocês leem, Romanos 11, 17 a 24. Paulo descreve a salvação dos israelitas como a ideia deles serem enxertados novamente na sua própria oliveira. Então, os dispensacionalistas utilizam 11 para mostrar planos diferentes para a igreja e para Israel. Todavia, a mesma visão que eles têm, nós podemos utilizar para dizer que, na verdade, é uma oliveira só, certo? Nós somos a oliveira brava e o povo de Israel foi cortado da oliveira verdadeira, né? Na verdade, se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente. E nós também, pela fé, somos enxertados. São 2 oliveiras ou uma oliveira? Uma oliveira. Então, esse Deus enxerta ambos e faz um povo. Não é uma oliveira para Israel e uma oliveira para... É uma oliveira para ambos os povos. A salvação dos gentios nesta passagem é descrita como enxerto deles na mesma oliveira que os judeus estão sendo enxertados. A igreja de Deus, portanto, não está sendo retratada aqui em termos de 2 oliveiras, uma para os judeus e outra para os gentios, mas
uma só, onde tanto judeus como gentios estão sendo enxertados, oliveira verdadeira. Sendo assim, como Paulo poderia estar dizendo que Deus tem um propósito em separado para judeus em um futuro? Tem como. Paulo está trazendo para a mesma oliveira. E ele não está falando que tem um plano lá na frente para os judeus e um para a igreja. O plano A para os judeus e o plano B para a igreja. Outro ponto que podemos questionar é que Israel não deveria, no futuro, ser recipiente de privilégios especiais negados aos gentios, mas antes que deveria ser uma bênção a todos os povos do mundo. Israel, então, não pode estar tendo uma bênção separada da igreja, já que lá em Abraão, eles seriam o quê? A semente, né? Olha o que ele fala para Abraão lá. Deus primeiro chamou Abraão de Ur dos Caldeus e lhe disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa para Abraão é que a descendência dele, aí Gálatas vai dizer, né, que o descendente, que é Jesus, ia ser uma bênção para todas as famílias, não é, gente? Através de Jesus, quantos povos não vieram? Quantas tribos e nações não vieram? E eles não. Tudo aquilo é promessa para Israel, que vai se cumprir lá no futuro, e a igreja é um grande ato, é uma grande apêndice, né? Ou um parênteses, né? Vamos lá. Esse propósito vemos ser cumprido no livro de Apocalipse, que descreve da seguinte maneira o Cordeiro no capítulo 5. Dignos és de tomar o livro e abrir os selos, pois foste morto em teu sangue, e teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse. Então, aquela promessa de que foi feita a Abraão, seu descendente, se cumpre em Jesus, que comprou vários povos, nações e tribos. O cordeiro descendente de Abraão resgatou uma vasta multidão comprada por sangue dentro de cada tribo, nação sobre a terra. Este era o propósito de Deus para Israel. Então, entender que Israel, Deus tem um propósito para que a semente viesse dele. Ok? Deus preserva a semente dele em todo o período histórico. Por isso que a gente pode dizer que nós cremos no método histórico-gramatical redentivo. Então, usando a regra de hermenêutica, né? A hermenêutica, ou método interpretativo histórico-gramatical, é redentivo. Porque a gente vai ver que todo o processo é para a redenção da humanidade. Deus vai guardando a semente. Quando quase se extingue lá, o Senhor preserva aquela linhagem, né? Pega Davi, Israel é destruído, Judá permanece, e ali de Judá nasce. Por isso que existem as genealogias. Pega a genealogia, você vai ver que ela vai entrar, vai até quem? Até Adão, ok? Por causa da semente prometida lá no Éden. Gênesis 3,15. A semente do diabo picaria o calcanhar, a semente da mulher esmagaria a cabeça. Ok, Luciana? Pegou? Entendeu? Então, você acaba vendo que essa história é redentiva. Então, eu tenho que usar esse modelo ou essa regra interpretativa, né, de ver a redenção de maneira progressiva. Então, as dispensações, ok, vamos chamar de dispensações, só que elas não são instantes, sabe? A primeira dispensação, o Senhor deu a promessa, o Senhor provou, e depois o Senhor trouxe a tribulação. Aí chama outro. Aí vai testando o homem como se ele não fosse necessário no Éden, né? Uma dispensação não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver com a outra, que não tem nada a ver... Gente, o plano redentivo perpassa todas elas. Na verdade, eu gosto muito de falar que o Senhor dali, embrionariamente, em 3,15, depois ele vai expandindo isso, né? Ele vai, através de tipos e sombras, ele vai expandindo esse entendimento da semente, perpassando a história. Quando chega Isaías, é escancarado. Raiz de Jessé, atrairá as nações, levará sobre si todas as nossas iniquidades, vai ser transpassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, levou sobre ele as nossas enfermidades.
Está dando para entender? Então, esse processo, quando você entende isso, você entende a Bíblia. Entendeu? Então, o método é histórico, eu tenho que entender o contexto histórico, geográfico, econômico, que está acontecendo ali. É gramatical, eu tenho que entender os valores semânticos das palavras, eu tenho que entender, muitas vezes, ali, as figuras de linguagem, os paralelismos que são muito usados em poesias no Antigo Testamento, em vários momentos também. São coisas que eu perpasso, entendo. A gente já teve aula de hermenêutica aqui, né? Então, assim, a gente vai vendo e interpretando de tal forma, mas sempre com essa linha que pegou lá do Éden, na promessa da semente, até o cumprimento em Jesus. Ok? A semente da mulher. Essa linha está aqui esticada. O que vem está vindo com ela. Por isso que a revelação é progressiva. Pegamos ou não? O cordeiro descendente de Abraão resgatou vasta multidão comprada por sangue dentro de cada tribo e nação sobre a terra. Este era o propósito de Deus para Israel. No capítulo 21 de Apocalipse, João descreve a Nova Jerusalém, a cidade santa que desceu dos céus. Sobre suas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, enquanto que nos seus 12 fundamentos estão escritos o nome dos 12 apóstolos. Veja, por favor, Apocalipse 21, versículo 12 a 14. Vamos abrir aí, vocês que estão em casa? Apocalipse 21, tá? Versículo 12 a 14. É só ir lá para o final, capítulo 22 é o último capítulo de Apocalipse, 21 antes. Capítulo 21, 12 a 14. Diz assim, ó. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Perdão, 12. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estava escrito nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Certo? Então, o nome dos filhos de Jacó, né, que deu origem ao nome das tribos, está escrito lá nesses portões. Está falando da Nova Jerusalém aqui, tá? 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você entende aqui, gente? Deus pegando lá as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né, e mostrando aqui que eles se completam. É o cumprimento. Ok? Não está separado. Na cidade nova, na Nova Jerusalém, estão juntos. As nações, a gente sabe que são remanescentes, né? Semana passada nós vimos aqui, estudando, demos praticamente uma passada em Romanos 11, mostrando que os que seriam, na verdade, resgatados é o remanescente. Inclusive, Paulo vai usar Elias, né? Olha, no tempo de Elias, ele pensou que todo mundo tinha abandonado, mas Deus disse para ele, olha, há 2000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, quem foi salvo de Israel não é a nação, é o remanescente de Israel. Quem são os remanescentes? Os escolhidos. Ok? Por isso que quando vocês abrem Mateus, quando fala Deus endureceu para que eles não entendessem, é justamente isso. Eles continuam endurecidos. Mas em todo o período histórico, quem Deus chamou de dentro da nação de Israel não foram todos, foram remanescentes. Assim como a igreja, tem muita gente dentro da igreja, mas existe o remanescente de Deus dentro da igreja. Teologicamente, a gente chama da igreja invisível e da igreja visível. Ou seja, a invisível é aquela que Deus conhece o coração. A visível é a que a gente vê todo domingo aqui. Quer dar uma apagadinha lá? Abre lá 11 para vocês verem. Comigo? É Romanos? Eu sou tentado a voltar aqui sempre. Romanos 11. Eu sou sempre tentado a voltar aqui, né? Mas só para que vocês entendam, eu não vou nem elaborar demais. Oi? Romanos 11. Fica aí no 11 que eu já vou dizer para vocês, tá? Deixa eu me achar aqui primeiro. Romanos 11.
Essa Bíblia aqui é nova, ela fica agarrando. Vamos lá. Presta atenção, vocês que estão aí. Quem puder liberar a câmera, eu quero ver o rosto de vocês. Todo só figurinha, estou brincando. Dona Rita já está aqui comigo. Vamos lá. Então, eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Se Deus rejeitou o povo, Paulo não podia ter sido salvo, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Frisa aí, de Elias. Como pediu constância diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina, ou a resposta de Deus? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Assim também nos dias de hoje, olha o fundamento. Vocês têm que entender o que é argumento. Isso é um argumento que Paulo está utilizando. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um quê? Sublinha embaixo. Remanescente. Remanescente. Ele faz uma analogia ao tempo de Elias, que tinha 2.000 que ele reservou agora da mesma forma. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobram o joelho diante de Baal. Dobraram. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Um remanescente segundo a eleição da graça. Ok? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? Que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais, gente, os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Pronto, pontuei. Ok? Recortei e pontuei. Voltando aqui agora. Esta comodidade redimida do tempo do fim representa tanto o povo de Deus do Antigo Testamento, as 12 tribos, como a igreja do Novo Testamento, os 12 apóstolos. Um povo, 2 nações. Certo? Dessa forma, o propósito de Deus para Israel é agora final e totalmente realizado. Para os dispensacionalistas, não. Israel tem um plano A, a igreja é um parênteses com o plano B. Israel vai reinar na terra. Israel com Cristo lá no templo em Jerusalém, lá no seu trono. A gente vai olhar lá na frente e vai ver que não tem nada a ver isso. Do momento que a gente morre, Jesus ressuscitou, foi a destra de Deus Pai, ele já está no trono dele. Inclusive, Atos vai dizer, né? E vai repetir, se eu não me engano, o Salmo 10. Agora, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, ele está sentado reinando e todos que morreram em Cristo, né? Todos aqueles que se converteram a Cristo, todos aqueles que foram convertidos a Cristo, eles são transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, espiritualmente falando. Saímos da dispensação da carne, entramos na dispensação do Espírito. Amém? Sugerir que Deus tem em mente um futuro separado para Israel, diferente do futuro que planejou para os gentios, na verdade, vai contra o propósito de Deus, que era de fazer os 2 povos. Esse era um mistério, foi revelado. O futuro para os israelitas crentes não deve ser separado dos gentios crentes. Gálatas 3:28 diz assim: assim sendo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem mulher, nem homem. Não pode haver nem judeu, nem grego. Em Cristo somos um. Não tem separação. Pegou aí, gente? Se vocês ouviram um dispensacionalista falando, a tese fundamental deles é que Deus tem um plano para Israel e um plano para a igreja, separado. Tá? Até pré-milenistas históricos, como George Led, refuta isso, bate de frente. Aquele livro de dispensacionalismo que eu trouxe aqui, não, aquele é de Riley, né?
Mas você vai ver vários artigos, vários escritos de Ledger confrontando essa posição, tá? De achar que, assim, não que Deus não... Para eles também tem, cada um tem, Deus também tem esse propósito, apesar que eles não dão tanta ênfase, mas Deus tem esse propósito. Mas o pré-milenismo histórico, eles acreditam nesses dois povos também, que Deus está trabalhando. Né? A gente viu isso aqui no começo, quando eu destrinchei aqui o dispensacionalismo. A questão histórica, a questão teológica deles, e agora a gente está vendo a crítica, né? Alguma dúvida aí, gente? Marcelo? Alguma dúvida? Vamos para o ponto 3, tá? Ponto 3. Tá com frio, Marcelo? Vamos para o ponto 3. O Antigo Testamento não ensina que haverá um futuro reino milenar. Vamos bombardear agora o tal do reino milenar. Tá? Esses 1000 anos que vai ser depois da tribulação. Certo? Porque a igreja vai ser tirada da tribulação. Depois ela volta para Jesus e é implantado o reino. Os mortos ressuscitam, glorificados aqueles que estão vivos. E segue 1000 anos do reinado de Jesus na Terra. Vamos atacar esse milênio agora um pouquinho, tá? Não está nem sentido isso. Os dispensacionalistas encontram no Antigo Testamento várias passagens referentes ao rei no milenar. Quando se examina os títulos de sessões de capítulos da New Scofield Bible, Nova Bíblia, né, de Scofield, percebe-se que várias sessões do Antigo Testamento são interpretadas como descrevendo o milênio. Então, quando você pega a Bíblia de Scofield, né, essa Bíblia foi muito conhecida nos anos 90, 2000, a Bíblia anotada de Charles Riley também é uma Bíblia dispensacionalista, eu tenho ela, né? Então, assim, quando você pega Scofield, ele vai mexer nos títulos. Aquele negrito que não é sagrado, é colocado para a gente entender, aqueles títulos em negritos, aqueles títulos, Scofield, ele acaba... Scofield, né? Não é Scottfield, é Scofield. Ele vai mexer naquilo ali para empurrar o tal do milênio. Vamos ver algumas anotações dele aqui, né? Na verdade, o Antigo Testamento não diz coisa alguma acerca deste reino milenar. Não fala nada no Antigo Testamento. As passagens geralmente interpretadas como descrevendo o milênio, na verdade, descrevem a nova terra, que é a culminação da obra redentora de Deus. Muita coisa que está falando, isso também, para quem crê que é assim, né? Está falando da terra que vai vir, mas a novos céus e nova terra. Não esse milênio aqui. Tá bom? Vejamos algumas dessas passagens. Olha assim, vamos abrir aí, gente. Vamos trabalhar com a Bíblia. Isaías 65, por favor. Isaías 65. Eu quero que vocês tenham base, preste atenção, qual é a finalidade minha? Vocês tenham base, primeiro, para quando eles disserem que Deus tem um plano A para Israel, um plano B para a igreja. Isso tem que estar fundamentado para vocês aprenderem a dar respostas. Segundo, quando existe um tal do milênio, 1000 anos ali, vocês precisam se fundamentar também, porque você não vai ver nenhum pé dispensacionalista tratarem vocês com amor e carinho, porque vocês são aliancistas, certo? Eles são radicais, eles são bem vigorosos. Claro que existem muitos irmãos sérios que conseguem, com a gente, entender que o que nos une é Jesus vai voltar, vai haver novos céus e nova terra, certo? Teremos corpos glorificados, certo? E veremos para sempre o Senhor agora. Todas essas visões abarcam isso. O processo, o meio, é que nos difere. Então, nós nos unimos nesses pontos. Então, beleza, show de bola. Nem debato essas coisas, a não ser que a pessoa queira. Existe muita gente que debate. Mas a gente ferrenha no dispensacionalismo, vocês não têm ideia. Tá? Para mim, os 4 pontos já são bem aliviantes, aliviadores. Mas eu também não consigo ver milênio, não consigo. Se tiver, beleza, já estou sabendo que vai ter. Mas não tem base. Eu não vejo bases disso na Bíblia. Nunca vi. Ok? Então, vamos lá. Isaías 65, versículo 17 a 25.
Por favor, libera o microfone de vocês e me diz qual é o título que está aí. A partir do versículo 17, em cima do 17. No seu está o quê, dona Rita? Novo céu e nova terra. Deus preparará Tem que liberar o microfone, tá? Então, toque no microfone. o meu da Deus preparará os seus servos. O do Davi não tem título. Você está Novo lendo céu e nova terra. Tá. Mas a ARA, a ARC, a NAA, todas elas têm título, tá? A NVI também tem, tá bom? Maurício não, Marcelo, o teu também está o quê? Deus promete ouvir a oração Vocês e estão apertando conceder o dedinho? bênção. Acho que eu que prendi vocês, né? Espera aí, vou liberar vocês aqui. Fala, Marcelo. Tá saindo? Tá indo? Essa minha Bíblia aqui é na NAA. Na verdade, eu acho que eu não estou ouvindo eles aqui. Engraçado. Tá ouvindo? Tá ouvindo, pastor? Se você falando aí, eu escuto tudo. Eu Pastor? acho que eu não estou ouvindo eles. Pastor? Deixa eu tirar Ele não aqui. está ouvindo, Marcelo. Só um minutinho, gente. Eu vou usar o microfone da câmera, porque esse microfone aqui... Beleza. Estão me ouvindo bem aí? Tô. Sim, sim. Beleza. Vou tirar esse microfone aqui de lapela. Agora fala comigo, que eu acho que eu vou voltar a ouvir vocês. Pastor, Aí, voltou. tá É ouvindo? uma configuração que eu tenho que fazer aqui. Fala, Marcelo. Tá ouvindo? Tô. Agora tô. Tá escrito: Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Tá. Você está em cima do 17, do versículo 17? 65. 65, 17. Em cima do 17. E deixa eu começar nessa Bíblia. Em cima do 17. Tem alguma coisa escrita? Tem não. Tem não? Então vamos seguir. Até nessa aqui tem, ó. A maioria das Bíblias está escrita. Essa é antiga, né? Bem digital. É porque a maioria... Porque o que acontece? Os dispensacionalistas só nos Estados Unidos são 48 milhões. Você imagina no mundo. Então, muita gente está tirando isso aqui. Porque, na verdade, nas Bíblias antigas se entendia que isso aqui tinha a ver com novos céus e nova terra, e não com milênio futuro. Mas a maioria das Bíblias antigas tem escrito aí, novos céus e nova terra. A NAA tem escrito novos céus e nova terra. A NVI tem escrito novos céus e nova terra. A ARA tem escrito novos céus e nova terra. Certo? Tiraram o meu. Então, vamos lá, gente. Para eles, essa aqui é a base, uma das bases para o reino milenar. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Por isso que o título é Novos Céus e Nova Terra. Pegaram aí, gente? Pegou isso? Pegou? Por que se coloca o título ali? Novos céus e nova terra. Porque no versículo 17 está escrito: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Pegou? O porquê do título? Mas para quem vai ler o restante não vai concordar, vai fazer uma manobra hermenêutica aqui, ele não vai querer esse título. Mas logo no início do 17 está falando que Deus vai criar novos céus, nova terra. Não é milênio. É a terra final. Pois eu que crio novos céus, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Exultem, alegrem-se, para sempre no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém. Exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Certo ou não? Então não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver choro. Legal, novos céus, nova terra. Mas aí ele vai falar aqui uma situação hipotética ou paralela uma maneira de diferenciar. Eu gostaria até que a nossa professora de português aí me desse uma figura de linguagem aqui para esse trecho que nós vamos ler. Porque, na verdade,
eu colocaria aqui uma hipérbole ou uma sátira, eu não sei. Quero que a senhora me ajude aqui. Vamos lá. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veremos esse último versículo aqui, uma interpretação melhor, uma transliteração melhor. Aí eles pegam esse texto aqui do 20 e dizem, se não vai haver criança que morra com mortandade infantil, ela vai cumprir os seus dias, vai ter morte. Se vai ter morte, não é novos céus e nova terra, é o quê? O milênio. Mas o contexto está me dizendo que é novos céus e nova terra e não vai haver choro. Se uma criança completa os dias dela e morre, mesmo que ela morra velha, há choro, porque aonde há morte, há choro. Não tem como morrer e não ter choro. Mas o contexto diz que não vai haver choro. Aqui está dizendo que vai haver morte? Não, eu tenho que encontrar uma interpretação para isso que corrobore o texto antecedente. E o texto antecedente está dizendo que não vai haver choro, que cria novos céus e nova terra. Então não pode ser um milênio, porque no milênio, segundo eles aqui, vai ter morte. É 1000 anos, são 1000 anos, né? Então vai morrer. Até porque, vai morrer por quê? Porque vai ter muita gente que não se converteu. Aquela batalha de Gog e Magog, né? Aquela batalha que Satanás vai pegar aquele povo ali, eles vão estar o quê? Convertidos? Não. Vão estar junto para a batalha. Ok ou não ok? Então vamos lá. Dona Vita, me ajuda do 20. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete seus dias. Porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ainda vai ter maldição. Será que ele não está, por causa da transliteração, será que ele não está dizendo, fazendo uma comparação com a atual terra e na outra não vai existir esse tipo de coisa? Será que não é uma comparação, ele faz uma comparação que nessa terra antiga acontece isso, mas lá não vai acontecer. E ele faz de uma maneira que diga que, olha, as crianças vão cumprir os seus dias, os velhos, mas aí está dizendo que vai morrer. Não há uma contradição aqui? Como não vai ter choro se vai ter gente morrendo? Ok? Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que outros comam. O tempo todo eu estou vendo ele fazendo uma comparação com a terra antiga aqui para mim. Eu não consigo ver diferente. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Como é que é a longevidade? Tem árvore que dura 1000 anos, não tem, gente? Aí vai morrer, mas a árvore dura 1000 anos. Como é que é esse negócio? E os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nenhum, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É complicado, porque quando a gente observa, é só aquele filme que já é cheio de complicações, meio fictício, deixados para trás, você vê que tem gente matando um ao outro, tem gente traindo, tem gente... Não pode ser um milênio isso aqui. Isso tem que ser novos céus, nova terra de qualquer jeito. Não dá para ser um milênio. Certo? Então, vamos lá. Olha como é que é escrito lá. O título na NCB, por cima dos versículos 17, diz Novos Céus e NSB. Novos Céus e Nova Terra. Entretanto, o título acima do 18
a 25 é circunstâncias do milênio na terra renovada e removida removida a maldição, ou removida a maldição. Na Bíblia de Scofield, ele bota esse título. Esse título aqui, em vez de Novos Céus, Nova Terra, eles colocam circunstância do milênio na terra renovada, removida a maldição. Quem tem a Bíblia de Scofield aí? Scofield. Vocês vão ver isso lá no texto, desse capítulo 65. Parece que os editores desta Bíblia, embora compelidos a admitir que o versículo 17 descreve a nova terra final, restringem o significado do versículo 18 a 25 a uma descrição do milênio que antecede a nova terra. Só que não começa com descrição do milênio, começa com descrição de novos céus e nova terra. Porém, só se pode encontrar o milênio nessa passagem se propositalmente omitirmos o que é dito no versículo 17 a 19. Novos céus, nova terra, não vai haver choro, nem dor, não vai haver mais nada. Certo? O verso 17 fala inequivocamente sobre novos céus e nova terra, que Apocalipse deixa claro como marcando o estado final. Lá no capítulo 21, vai falar isso, né? Capítulo 21 de Apocalipse, nem longe, né? Porque é o último livro. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Por isso que eu falo para vocês, se você tentar ser literal no Apocalipse, interpretação de Apocalipse, literalidade, Apocalipse é um livro cheio de figuras. E foi para isso mesmo que ele foi criado. Primeiro, que não se podia falar abertamente naquela época, por causa das perseguições. Segundo, que foi assim que Deus deu a Jesus, Jesus ao anjo, e o anjo a João para ser passado para a gente. Usando Ezequiel, Daniel, Isaías, né? E muitas figuras lá de trás aqui. Então, o Apocalipse, ele tem basicamente, a interpretação é figurada. Não é literal. Se você pegar a literalidade no Apocalipse, você está complicado. Você tem uma ideia? Havia vários Apocalipses na época que esse aqui de João foi escrito. Apocalipse judaico. Existia, por exemplo, Apocalipse de Enoque. Gente, Enoque morreu há milhares de anos antes. E estava correndo ali o Apocalipse de Enoque. Havia Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Moisés, meu Deus, Moisés lá na Conchinchina do passado, eles falando que havia o Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Enoque. Enoque morreu há milhares de anos atrás. Então, existia muitos, dezenas de Apocalipse naquela época. Por isso que são, a gente chama eles de apócrifos. Porque como é que eu vou pegar Apocalipse de Moisés, escrito ali, talvez ali no período interbíblico ainda, onde eles aguardavam muito essa vinda de Jesus, estão passando por problemas, os apocalipses, né, foram sendo multiplicados ali. Mas a gente tem clara noção que são apócrifos. O Apocalipse de João, não. Tem todo um tipo de contexto, toda uma linguagem. Você não pode começar a interpretar Apocalipse de maneira literal. Vai ficar com medo e vai virar filme de ficção científica. Você vê uma coisa? Só para começar aqui com vocês. Quando a gente abre Apocalipse no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, dá uma lidinha o que fala lá. No versículo 9, 1:9, diz assim, ó: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte com trombeta dizendo: escreve no livro que você vê e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Veja bem,
ele está em espírito vendo coisas. Se lembra que outra pessoa também estava em espírito? Quem era? Ezequiel. Ele vê o templo de Jerusalém lá, em espírito. Inclusive, ele vê vale de ossos secos. Aquilo é literal. 37 de Ezequiel. Os ossos de vales secos era a renovação, a restauração de um povo caído de Israel. Não era literal, não adianta procurar osso. Em cima dessa literalidade do Antigo Testamento, se faz um monte de doutrina doida. A mesma coisa que ele está vendo muitas figuras. Primeiramente, o primeiro lugar, Apocalipse é escrito para aqueles que estão sofrendo naquele momento, as 7 igrejas, que representam todas as igrejas em todos os tempos. Mas é específico. Não tem como eu jogar isso aqui futuro e deixar totalmente irrelevante para as pessoas que estão vivendo naquele momento. Entenda, essa carta é escrita para a igreja que está sofrendo, ainda que tenha, nós vejamos implicações, porque as profecias são assim desde o começo, né? Há promessas por exemplo, Acais tem um filho, mas aquele filho, na verdade, seria uma promessa, né? A raiz de Jessé seria lá para Jesus. Então, há múltiplas, a gente chama de múltiplos cumprimentos de uma profecia. Quando disse que Abraão herdaria a terra, não foi a mesma coisa que falou para quem? Para Isaac. Depois para quem? Para Jacó. Não foi? Os pais. Foi para um, foi para outro. Então, tem múltiplos cumprimentos. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar literal, a gente vai ser literal e vai criar um monte de doutrina doida. E aí eu quero passar isso com vocês. Primeiramente, vocês têm que entender, em primeiro lugar, foi escrita para aquela igreja que está passando problemas. Eles estão passando problemas. Nós vamos começar Apocalipse vendo os problemas dessa igreja. E Deus está falando com elas, primeiramente. Óbvio que tem implicações para o futuro, mas eu não posso pegar tudo ali e jogar para o futuro. Todo o Apocalipse tem implicações diretas àquelas igrejas. Ok? O verso 18 convoca o leitor a exultar-se perpetuamente, não somente por 1000 anos, nos novos céus e nova terra. Olha o versículo 18, comigo, esse capítulo 65 de Isaías. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. O milênio não é para sempre. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Fica difícil achar milênio no Antigo Testamento. Algo tão importante Deus deixou encoberto para a gente achar com luneta. Né? Vai lá. O que se segue no versículo 19 acrescenta entre detalhes que em Apocalipse 21:4 é a marca do estado final. Nunca mais se ouvirá nela a Nova Jerusalém, nem voz de choro, nem de clamor. Como vai haver morte? Como é que eu posso usar essa parte que fala que não haverá crianças que cumprirá seu dia, nem que morre ainda na infância, nem velhos que não cumprem o seu dia? Como eu vou usar esse texto aqui para desconstruir tudo que está dentro de um contexto e criar um milênio? É complicado. Certo? É muito mais fácil eu entender que há todo um trabalho comparativo aqui. Qual é a figura de linguagem que a irmã usaria aí nesse texto, minha irmã? Nesse texto que fala das crianças, da morte, é contradição, né? É uma contradição, né? É. Mas qual seria a figura? Por exemplo, eu poderia usar uma hipérbole? Não, hipérbole não. Quando ele diz que o ser humano vai viver como uma árvore? Não, é comparação. Hipérbole é exagero de expressão. É assim, chorei rios de lágrimas. Sim. A gente tem que tentar achar aqui uma figura de linguagem para esse negócio, porque não dá para dizer que aqui dentro tem milênio. Pastor? Pode falar. Aqui. Eu peguei a minha Bíblia de Estudos aqui, e que ela está falando assim, ó, esse trecho, embora fale de novos céus e terra nova, contempla tudo do ponto de vista da esperança de Israel. É Jerusalém que há de ser o centro e gozo do povo de Deus. Aí vem falando das características milenar. Então, quando fala assim,
lemos que o pó será a comida da serpente. E podemos desejar saber se isso é para entender literal ou figurativamente. Qual é a sua versão? Essa Bíblia explicada, esse homem aqui, né? Ela deve ser dispensacionalista. Entendeu? Então, Entendi. é uma situação assim bem complicada. Eu não vejo problema nenhum. Hã? O que você falou, David? Fala comigo aí, por favor. Eu não peguei. Essa Bíblia de estudo dele, o quê? Sim, ele acredita no milênio literal. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos são 48 milhões. No Brasil, as Assembleias de Deus, as batistas regulares, as congregacionais, a maioria das igrejas são dispensacionalistas, né? Por causa do filme e por causa dessa Bíblia dos anos 90 que se espalhou. Essa Bíblia foi o grande marketing dele. E o filme deixado... Agora perdeu a graça, mas na época você não tem ideia do estrondo que causou, do espetáculo que foi. Né? Você imagina? Comparado ali mais ou menos a Star Wars. Dos evangélicos. Não, Marcelo? Vamos continuar. Que indicação há na passagem de que Isaías mude de uma descrição do estado final para uma descrição do milênio? Que indicação há? A resposta dos dispensacionalistas é a seguinte: veja o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, né? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Uma vez que a morte é mencionada neste verso, dizem os dispensacionalistas, esta não pode ser uma descrição da nova terra final, mas tem de ser aplicada ao milênio. Quer dizer, a solução deles ali, se eu não tivesse vendo o esquema milenista, eu poderia ver isso aqui simplesmente como algo que um tempo de paz, certo? Um tempo de paz, né? Mas necessariamente eles jogam lá para o milênio. Temos que admitir que esse é um texto difícil de interpretar. Estará Isaías dizendo aqui que haverá morte na nova terra? André Marnella, criança aqui. Tem alguém com o microfone aberto, tá? O verso 19 nos mostra que esta não seria a intenção, pois ela acaba de dizer: nunca mais se ouvirá nela, em Jerusalém, nem voz de choro, nem de clamor. Então, se as pessoas vão morrer no milênio, vai haver choro e clamor. Por mais que a gente entenda, mas vai haver choro e clamor. Porque a natureza ainda está ali, né? Ou não? Pode alguém imaginar mortes desacompanhadas de choro? O significativo também, que no capítulo 25:8, Isaías claramente prediz que não haverá morte para o povo de Deus no estado final. Isso é um outro texto lá. Conectando esta predição com a promessa de que não haverá lágrimas, ele, o Senhor dos Exércitos, tragará a morte para sempre, e assim enxugará do Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. À luz disso, podemos concluir que Isaías 65:20 utiliza a linguagem figurada para demonstrar que os habitantes da nova terra viverão vidas incalculavelmente longas. Então, é uma linguagem figurada. Eu tentei achar uma figura, né? Eu e Dona Rita aqui, mas é uma linguagem figurada que ele utiliza, não uma linguagem literal, para expressar que viverão vidas incalculadamente longas. É muito mais simples entender assim. Porque senão entra na contradição, como a Dona Rita falou. Pastor. Se eu tentar ser literal, eu entro na contradição. Pastor. Opa. Com licença, é o Neto. Fala, Varão, então, paz. Eu estava olhando, paz do Senhor. Eu estava olhando aqui na Genebra, né, que foi os puritanos, né, que fizeram aqui a exposição. Esse texto ele vai colocar como uma declaração poética. Sim. Uma declaração poética
expressando o clímax, né, da restauração final. Sim. Eu acho que ratifica isso que o senhor está falando aí, porque A linguagem isso também figurada. vê como novo céu e nova terra, no caso, e dizendo que da plenitude, né, que como uma poesia coloca como se fosse uma plenitude da vida abençoada que todos terão, Sim. né, no novo céu e nova terra. Uma bênção sem medida e meio que sem a gente mensurar nesse momento ainda. Sim. Obrigado aí pela participação. Eu até ilustraria da seguinte forma. Imagine que você mora num barraco. O barraco não tem saneamento básico, certo? O banheiro fica do lado de fora. Ok? Pô, as compras não vêm no final do mês. Tem que estar comendo ovo. Eu já passei por isso, então é fácil de ilustrar. Né? Comendo bertalha com ovo, que eu amo até hoje, mas resolveu o problema. Comendo bertalha com ovo. Ovo instalado. Um arrozinho. Ok? No café da manhã sem pão, a gente coloca farinha com açúcar. Maravilha! Quem já comeu aí, uma delícia. E nos dias assim, para receber visita, era bolinho de chuva. Eu amo bolinho de chuva. Certo? Então, você imagina esse momento. Nesse momento, eu, de repente, recebo uma herança. Recebo 5 milhões de reais, certo? E, poxa, agora eu vou comprar minha casa, uma casa com saneamento básico, com as compras legalzinhas dentro de casa, certo? Uma televisãozinha para eu ver de vez em quando, certo? Com tortas e sorvetes para eu dar para os meus visitantes. Aí, então, eu falo o seguinte, olha, aqui não vai haver mais perrengue de falta de comida. Minha amada, nessa casa aqui, olha, não tem mais sujeira ali na frente. Olha, nunca mais ninguém vai levantar de madrugada no frio, tem que ir lá fora. Certo? Porque, meu amado, de repente, levantar de madrugada é ficar eternamente no banheiro. Pode ficar à vontade. Eu estou comparando com uma situação anterior. Está dando para entender? Nunca mais vai haver fome, nunca mais vai haver falta de saneamento básico, nunca mais vai haver falta de cesta básica do mês. Pegou ou não? Deu para atingir ou não? Eu estou reprovado na minha analogia. Entenda. Ok? Deu para pegar? Então, uma coisa tão séria, que são 2 planos, A e B, né? E 1 milênio aqui na Terra, não é falado tão claramente, fica uma coisa imagética. Bem complicado, né? Vamos continuar aqui. A terceira cláusula, eu traduziria: aquele que morre aos 100 anos será considerado apenas um moço. Aí aqui o Horkheimer, que é o cara que está falando, Anthony Horkheimer, uma vez que a palavra traduzida por quem pecar indica alguém que errou o alvo, se opta pela tradução: aquele que não alcança 100 anos será considerado maldito. Mas, gente, se você não chegar aos 100 anos, é um maldito. É um maldito. Aquele que não comer bem nessa casa, que tem fartura, é um desconjunturado. Ok? Então vamos lá. Não está implicando que na nova terra haverá alguém que não atingirá 100 anos. Em apoio a essa interpretação, nos versículos 20, estão as palavras do versículo 22. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Né? Aqui é uma comparação. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Minha irmã, 9 horas, né? Você tinha que ir. Esta passagem não precisa ser necessariamente interpretada como descrevendo o milênio. E tem sentido claro quando entendida como uma figura inspirada da nova terra que está por vir. O verso 25 indica que não haverá violência naquela nova terra. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O versículo
25 fala que não haverá dano. Mas nós já vimos aí, para quem viu o filme Deixados para Trás, que é dispensacionalista, danos, mortes. Ok? Então é bem complicado. Nós vamos ver, semana que vem, que o capítulo 40 de Ezequiel ao 48 é o capítulo que narra a construção do templo, a reconstrução do templo. Os dispensacionalistas dizem que do capítulo 40 a 48 está narrando o templo sendo construído no milênio. Vou repetir. Ezequiel 40 a 48 narra a reconstrução do templo. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, vocês vão ver. Reconstrução do templo, capítulo 40 ao 48 de Ezequiel. Para os dispensacionalistas, eu não sei de onde eles tiram isso, eu já li a Bíblia 30 vezes, eu não consigo achar. Né? O capítulo 40 a 48 está falando da construção do templo lá no milênio. Entendeu? A senhora já leu Ezequiel, minha irmã? Quem já leu Ezequiel aí? Ezequiel está tendo uma visão, ok? Ele foi levado a Jerusalém no Espírito. Ok ou não? Vamos dar uma olhadinha lá para a gente encerrar? Já acabou já, tá, gente? Só para a gente encerrar aqui. Ezequiel 40. O que está escrito aí em Ezequiel 40 de vocês? Visão do templo. A visão do templo. Ezequiel é levado a Jerusalém, já para facilitar. Ezequiel 40, né? Isso. Vamos ler ali, ó. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, ele está onde aqui? Onde ele está, gente? Babilônia. Tá? Nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Será que Deus transladou Ezequiel? Não, porque o texto seguinte, o verso seguinte vai dizer assim: em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura da cidade para o lado sul. Então, ele está em visões. E aí eles vão dizer que 40 a 48, a gente está dando o portão do norte, o portão do sul, vai falar do comprimento, né? A câmara laterais, os edifícios dos portões do norte, o átrio interior, o portão do sul. Então, vai estar dando ali as medidas, né? Todas essas construções, eles dizem que isso aí é para a construção do templo lá no milênio. Agora, quem já leu Ezequiel aí? Já leu, minha irmã? Marcelo já leu Ezequiel? Já li, mas tem muito tempo. Pois bem, eu tenho certeza que vocês não viram em lugar nenhum falando que isso aí era para o milênio. Os assembleanos, Ezequiel é o livro do Espírito Santo. O livro do Espírito Santo. É um livro que Deus utiliza em espírito, leva a Ezequiel lá no templo. Como é João. Certo? Você vai ver que ele vai ver dentro... Vai ver, né? Você dá uma olhada, quando você lê, você vê que é mostrado, né, os ídolos dentro do próprio templo, né? As idolatrias que aconteciam lá. Pode falar. As visões espirituais, né? Sim. E aí, visões espirituais não necessariamente são visões literais. Ok? É verdade. O Vale dos Ossos Secos não é literal.